como eu estava a dizer, eu sou o gosteiro e a frase que me define mesmo é o nerdaço do humor. Pá, eu já vi o teu podcast várias vezes e costumo sempre filtrar aquela parte que fala de comédia, as partes que falam da comédia, ali nas timestamps, e o que não fala eu passo à frente. E eu curto mesmo na iniciativa que fazes. Acho que eh, há bastantes podcasts aqui, mas o teu é mais original e orientado para a comédia. Fala mesmo dos aspectos técnicos da cena. E eu gosto bastante disso e parabéns pela iniciativa. Sim, eu acho que técnicos, aquele podcast que mais foca esse aspecto é o podcast do Hugo Rosa, Autópsia do Sapo. Não sei se conheces. Não, esse não conheço. Esse, Do ele, sapo? com Autópsia do Sapo. Ah, é aquela coisa de... aquele ditado de comédia, não é? Exatamente, A piada é como um sapo. se for Para dissecada morre, percebê-lo... né? Exatamente. Mas há variações disso, mas a ideia é essa. E a premissa do podcast convida um comediante, o comediante traz, um comediante gosta ou normalmente um beat ou uma piada e analisam, esse é o mote do podcast. Ou seja, é muito centrado na comédia e a análise em relação. Neste aqui é uma coisa mais variada, eclética, depende do convidado e depende daquilo que nós. Depende dos apetites sempre, nunca é. Sim. É mais no flow da cena, exatamente. É mais no flow e embora os aspectos técnicos me suscitem algum interesse, eu estou mais preocupado, se assim se pode dizer, mas pensar um pouco panoramicamente nas coisas, que me parece, esse sim é o ponto em que não é feito de nenhuma forma. Não é que eu faça melhor, apenas acho que ninguém está a fazê-lo. Aliás, se alguém fizesse, possivelmente falo-ia melhor do que eu. Mas é um aspecto que eu seja o único podcast que é deste género e com muito mais relevo, é o Humor à Primeira Vista, mas tem Sim, uma primeira sido vista, sim. tem mudado o foco para algo mais de promoção e descurando esse lado. E quando foca nesse lado, eu acho que há aqui um detalhe que é querido à comédia, mas é querido a toda a arte. Há um medo de pensar nas coisas e, sobretudo, de criticar as coisas no sentido de as dissecar. No fim, não dá uma imagem bonita. E todos esses passos estão a sair da esfera, seja da comédia, da arte, quem pensa literatura, porque normalmente o resultado não é muito agradável. Normalmente ninguém fica bem na fotografia porque este processo de dissecação ou crítica não é para ficarmos bem na fotografia. É para, no final, aprendermos qualquer coisa e nunca resulta num endeusamento de alguém. Ora, nós vivemos numa era em que queremos ir no sentido do endeusamento. Queremos, cumprido o processo, seja o qual for, toda a gente achar que somos melhores do que somos. E isso também não me interessa. Isso também não me interessa. E daí que isto seja um podcast de alguma forma com menos números, porque não vai no refrão destes tempos, e é muito centrado em comediantes que gostam de comédia, porque depois ainda há comediantes que não gostam de comédia, que aparece. Pois é. Eu vejo que trazes muita malta, às vezes underground, inclusive eu, e isso eu valorizo imenso. Então, aliás, a Leonor Feio, o Miguel Torres já cá vieram, que são os meus, e depois há o Guilherme Correia, assim, que é a malta mais de cá, de Coimbra, e que são a malta com quem eu mais me dou e que já cá vieram. Acho que o Guilherme Correia não veio só a Leonor Feio e o Miguel Torres. Não sei se conheces também. Eu não sei responder porquê, porque há tantos Guilhermes. Pois é, eu sou mais um. Eu sou o Guilherme Costa. Também és Guilherme. Pois tu ocultas o Guilherme. Por isso é que eu mudei, porque há o Guilherme Duarte, há o Guilherme Fonseca, há o Guilherme Correia, depois há outro Guilherme Costa, que é Gui Costa, e depois já eu. Há o Guilherme Ludovice, não é? Ele também é Guilherme. Que acho que é Guilherme Ludovice, que faz parte daquele podcast que tem a Luana, o Tiago Almeida e depois é o Ludovice. Sério? Mas há mais ainda. Há muitos mais. Mas é o nome, é o Guilherme, é o Pedro, é o João. Há 4 ou 5 nomes na comédia. Epá! É muito difícil, é muito difícil. Hoje em dia todos os comediantes têm de ter o apelido. Pelo menos com os nomes mais genéricos. Não sei, o Pedro, não sei o quê. Não.
E eu, pronto, eu escolhi uma coisa mais direta, pá, Costeiro, é só. Pá. Porque era Sim, uma alcunha sim. também que me chamavam quando era puto, eu era o Costa, mas chamava Costeiro. E pronto, vai Costeiro. Também A não não. ser que apareçam 30 costeiros, mas aí tens que Pois, abatê-los não, a pá. todos. Exatamente, exatamente. Tenho que chegar lá primeiro que eles. Mas voltando, estavas a falar que este ou outros. Por exemplo, qual foi a última coisa que te interessou neste podcast que viste? Assim, olha, isto interessa-me. Depois pode não ter sido aquilo que tu estavas à espera. Só para ter uma ideia daquilo que tu procuras, seja neste podcast, tem podcasts Uhum, uhum. Olha, por deste acaso género. tinha já. Desculpa lá interromper o trilho de pensamento, mas já agora tinha uma pergunta para te fazer. És comediante? Desculpa lá a Sou, pergunta. Eu sou, não, eu sou, 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 não sou. acompanho assim. Sou um comediante no Algarve, ou seja, muito No espaços. Algarve, ok, pois é lá em baixo. É Por acaso espaços. nunca aí fui atuar. Tem noites aí? Tem Tavitas? Agora está parado, mas houve uma altura que tinha algumas noites. Agora está tudo parado. Ok. E quem é que está em baixo mesmo? É muita gente? Não, não está. É pessoal assim mais conhecido, mas ele normalmente não atua aqui. É o Dário Guerreiro. Da área e O, tudo já. Gajo de Portimão, sim. ah, há aqui algumas pessoas, só que entretanto houve aqui um mudou-se para a Espanha, outro está a tirar um mestrado ou seja, isto, o pouco que havia foi dispersando e agora é preciso se repensar aqui como é que vamos fazer isto. Pô, mas agora podes ter a hegemonia aí do Algarve. Sim, mas para pensar numa coisa a Sim, médio sozinho é prazo complicado. é, Complicado, sim, senhor. é quase impossível, não é? É muito complicado, por isso nem sequer tenho pensado nisso. Mas volta e meia faço qualquer coisa, volta e meia faço qualquer coisa. Não sei se isso é equivalente a chamar-me comediante, mas se comediante é aquele que escreve comédia e pensa comédia, sim. Acho que posso dizer que sim. Acho que Ao fim e ao cabo, somos todos comediantes, tanto conscientemente como inconsciente. Aliás, eu consigo dar recall, lembrar-me de quando era puto, e a primeira vez que eu pensei numa piada foi, tinha para aí 8 anos, estava no carro com o meu tio é tipo quase 2 metros, e estávamos a entrar num estacionamento de um shopping, tinha lá duas placas, tinha uma placa que era proibido animais, e depois lá em cima tinha uma placa que era altura máxima 2,20 m. E o meu tio manda-me esta: olha, estás a ver ali, proibido animais, não podes entrar. E eu pensar, como é que eu vou fazer um comeback disto? Depois lembrei-me: estás a ver aquela placa lá em cima, altura máxima 2 metros, também não podes entrar. Pá, e eu lembro que isso ficou preso na minha cabeça e uau, consegui fazer uma piada. E foi aí que eu me lembro que começou o meu pensamento consciente para chegar a piadas. Foi desde aí. o teu pensamento humorístico começou com o enxovalho, que é uma boa forma de Exatamente, começar. exatamente. Ok. Às É vezes o é. tipo de humor que gostas de fazer ou de Não, ver? de todo, de todo. Aliás, este 2025, agora a parte final de 2025, tenho mudado um bocado o paradigma das coisas. Porque eu não gosto de todo, eu detesto a ideia de ser mais um. Eu sei que cada comediante é um comediante e cada comediante é diferente, mas na minha ótica, cada comediante é diferente, mas sempre no mesmo padrão. Ou seja, a diferença existe, mas é uma diferença sempre igual. E então, neste caso, eu detesto ser mais um e gosto mesmo de me primar pela inovação, por fazer coisas novas. E eu dediquei os últimos meses a descobrir quem é que eu sou realmente, mesmo em pessoa, e como é que eu posso trajetar isso para o palco. Porque eu já faço comédia há 2 anos, atuo, porque escrever já é há mais tempo. E sempre fiz piadas que fazem rir. O meu objetivo era sempre escrever piadas que fazem rir. Nada mais. Por mim, isso é uma piada que podia não encaixar com a minha persona, podia não encaixar com quem é que eu sou de todo, mas é pá, se eu fizesse rir, eu incluía no meu set para levar a palco ou nas piadas a levar. E a partir do ano passado, do final, comecei a fazer esta introspeção e a perceber quem é que eu sou mesmo por dentro e como é que eu vou me levar essa pessoa e diferenciar-me dos outros todos. E eu descobri, conscientemente, que eu sou uma pessoa extremamente neurótica, extremamente hiperanalítica, overthinker e extremamente self-conscious. Tipo, muito autoconsciente. Então, em vez de ser como a maioria dos comediantes, fazer piadas sobre o que está cá fora, tipo, não sei o que, já viram... Oi, está a ficar sem bateria, desculpa lá. Não sei o que, já viram aquelas tampas das garrafas que agora ficam coladas, já não sei o quê. Pronto. A malta faz piadas sobre o exterior. E eu estou agora a desenvolver novos beats, já desde essa altura,
que eu me foco no que se passa cá dentro, porque isto é um mundo cá dentro da minha cabeça que acho que todos os humanos têm, mas às vezes não consciencializam. Sei lá, como é que eu te posso dar um exemplo disto? Hum, Às vezes estou a falar com pessoas e às vezes penso na minha cabeça, ok, estou a ouvir alguém a falar, para onde é que eu olho? Será que eu olho para a boca da pessoa? Será que eu olho para os olhos? Se olhar demasiado tempo para a boca da pessoa, parece que eu quero beijar. Gira um bocado à volta desta ótica do que se passa cá dentro em reação ao que acontece lá fora. Então, quando eu estou a escrever, desenvolvi este método de escrita, porque eu sou um nardaço do humor, este método de escrita para mim, que é, eu chamo-lhe o método dos cérebros, por exemplo, o cérebro sabotador, o cérebro inseguro, não sei o quê, e pego num tema qualquer, por exemplo, circo, e escrevo não sobre o circo, mas sobre o que a minha cabeça como a minha cabeça reage ao circo. Por exemplo, estou a ver o circo, o que é que a minha cabeça está sempre a pensar? Porra, estes gajos vão cair e vão morrer. Não é? Estão lá no topo a 12 metros de altura a fazer rotações imortais, já vão morrer. Mas ao mesmo tempo, a minha cabeça começa em conflito com ela própria. Pensar, mas se não houver perigo, o circo não tem piada. Então eu, na verdade, quero que eles morram. Olha, eles caiam 12 metros, morra ali alguém, que assim vai ser divertido. Mas ao mesmo tempo não quero que isso aconteça. Então é um bocado, a minha comédia ultimamente tem sido traduzir o que se passa cá dentro, porque todos temos estes conflitos, todos temos estes pequenos cérebros cá dentro, que cada um tem os seus próprios valores e ideias e acha que está correto, e eles andam aqui em conflito todos, e eu sou aquele que está simplesmente a olhar assim, ok, o que é que se passa aqui? E traduz isso cá para fora. Assim, uma explicação mais longa, mas tem sido... Sim, compreendo este perfeitamente. novo... Embora eu acho, não que ponham na prática, mas aquilo que tu disseste em relação a ti parece-me que são características muito presentes, sobretudo na malta mais nova, mas acho que é aplicável a quase toda a gente, porque de uma forma ou de outra os smartphones e as redes sociais uniformizaram a nossa forma de estar no mundo. E a consciência daquilo que nós estamos a fazer, ou a aparente consciência daquilo que nós estamos a fazer, é um traço comum, tanto que muitos comediantes o fazem. Não sei se traduz muitas vezes na comédia que fazem, mas o facto é que, seja à paisana em ambientes de não comédia, verifica-se. E não sei se tem que ver com a forma de pensar, ou seja, em parte terá, mas a traço grosso parece-me sempre uma forma que o comediante arranjou de fugir ao ridículo. Não me parece que a consciência tenha chegado a um ponto de uma agudeza absurda. Parece-me sim é que aquilo que o comediante, que aqui a barra homem contemporâneo, quer é fugir ao ridículo. E daí é que se especializou a estar consciente, ou supostamente consciente, porque eu acho que a consciência ainda é outra coisa. Não é segundo o meu parecer, porque o meu parecer não interessa nada, mas há um livro que foi editado há pouco tempo de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, a propósito destas coisas da atenção. Ele diz que a atenção perfeita é quando tu esqueces o eu. E eu inclino-me para aí. E estas consciências que nós estamos a falar, aquilo que estás a dizer, aquilo que nós ouvimos 99,999% das vezes, é uma consciência inchada de eu. Exatamente. E parece-me que a outra observação, que é muito difícil, é uma observação quando olhas a cena e te esqueces. Não é que ao pôres o eu na equação não tenhas um cenário fixe, quer de comédia, quer de outra. Mas o pleno parece que o olhar sem eu vai ainda mais longe. Mas esse olhar é muito difícil. Pois é. Só alcançado por monges ou pessoas que se especializaram nesse, monges ou cientistas, porque isto é um traço geral que não sei se é destoante do nosso século, mas se fores ver documentários das maiores mentes em qualquer área, eles têm um traço em comum. Seja físicos, por exemplo Einstein, seja filósofos, seja a atenção imperturbável em direção a qualquer coisa, se for preciso, durante horas. E isto já parece uma coisa de livro quando comparado com a nossa atenção que nós temos. Nós andamos sempre a passar de boca em boca esta consciência, hiperconsciência, e não... fica a léguas deste tipo de atenção que estas figuras tinham. Porque tanto é verdade que temos, em maior ou menor grau, eu acho que toda a gente tem isso, depois se verbaliza ou não, ou se traduz em comédia ou não, é outra coisa, mas associado a isto tem algo que é uma espécie de contrafeitiço, que é a nossa atenção dura muito pouco.
E Nós por estamos no isso. centro de tudo. Nós vemos sempre tudo à volta nas nossas lentes, à volta de nós. O que é que isso implica para nós? O que é que isso pode trazer? Mas isso, ou seja, mas tu, normalmente o modus operandi é modo zapping. A nossa atenção, muito em virtude das redes sociais, são janelas de tempo muito curtas, de segundos. E estas janelas de tempo muito curtas, o que te devolvem, a devolver-te a qualquer coisa, é um conhecimento, supondo que é um conhecimento muito curto, muito superficial. Diferente de alguém que analisa uma coisa, no limite de um gajo, um escritor ou um filósofo que durante 40 anos debruça-se sobre um tema. Em princípio, se não for tantã, aquele gajo que observa 40 anos uma coisa vai ter muito mais a dizer sobre a coisa do que um gajo que pensou nela durante 10 segundos. Claramente, claramente. Parece-me que. E isto, eu acho que desmascara muito essa forma de dizer que somos hiperconscientes, porque estamos. Mas eu acho que se víssemos a fachada, tem muito mais que ver com o nosso medo do ridículo. E se quisermos ir buscar outro tipo de justificação, nós, consciente ou inconscientemente, temos a noção que estamos a ser vigiados de alguma forma. Há sempre uma objetiva a ver-nos. E a objetiva pode ser orgânica, um olho, ou uma objetiva, porque aquilo que, como nós apresentamos, basta sair de casa, a forma como estamos pode, de repente, estar no Instagram, pode não ser estar, ou pode ser, ou seja, antes, quando não havia objetivas e quando havia muitas ou poucas pessoas, isto é, poucas pessoas, tu podias fazer um trajeto sem te cruzares com ninguém e sem nenhuma objetiva. Hoje, como é tudo mapeado, seja por criadores de conteúdo, seja a nível de câmaras, que há câmaras em todo o lado, esse percurso é sempre vigiado. E essa forma de estar, essa consciência, essa consciência de como é que estás, se o cabelo está bem, se está bem agitado, vem muito daí, da forma como achas que deves estar apresentável para o outro. Mas eu acho que isso ainda não é atenção. Pelo menos é a atenção que me diz qualquer coisa, porque a atenção que o Byung-Chul Han fala, que é uma atenção de onde ele parte dos místicos, é uma atenção onde te esqueces de ti próprio. E neste medo do ridículo tu estás sempre a pôr o eu em evidência. Ou seja, eu acho que ainda há outras camadas de comédia que a gente ainda não está a alcançar. Ok. Eu falei na altura da hiperatenção mais do ponto de vista meta. Ou seja, não é eu estou assim, mas é eu estou a reparar que eu estou a fazer isto. Sim, obviamente que concordo com isso, que quando estás plenamente atento... Mas aí é como se pusesses o eu ao quadrado. Ou seja, ainda dás mais importância a ti próprio. Exatamente. Eu acho que dá um ponto de vista, que dá um ponto... Que dá um, esse é a forma de ver preponderante, sobretudo atualmente. Nós somos uma sociedade altamente narcísica, é muito difícil desligar da observação o eu. É verdade. É muito difícil. Mas aquilo que tu estavas a dizer, provavelmente já viste noutras pessoas, se queres perceber quem é a pessoa, é perceberes como ela vê as coisas. As coisas, as pessoas, é a forma melhor de analisares. Não é o que ela diz sobre determinada coisa, porque isso facilmente é um engodo, ela diz o que quer dizer. Diz-me como é que estás a ver determinada coisa, ou determinada pessoa. E aí consegues fazer o retrato robô dessa pessoa. Diante de uma situação complexa, e isto, diante de uma situação complexa, a pessoa olha para onde? Qual é o... e é isso, vais aprendendo, aprendes as limitações da pessoa, de ti próprio, quais são as opções dessa pessoa, não é? Porque tu escolhes, pensando num quadro vasto, onde está quase tudo, imagina quase tudo num quadro, e de repente há uma galeria com variações disto, e a pessoa chega ao fim, está aqui uma bela exposição sobre pichas. E tu, pichas? Sim, é uma exposição sobre pichas. Não é? E tu disseste, não, é uma exposição sobre peras. Peras, depois outro, não, é uma exposição sobre tigres. E de facto estão lá as três coisas e estão muito mais coisas. Só que cada um de vocês tem uma opção e é isso que vocês estão à procura e é isso que viram. Exatamente. Mas ainda não sei se é isso a atenção. A atenção deve tentar perceber outras coisas.
Uma espécie Mas de. Porque até sendo temos aqui o tema da meditação, sendo assim, a meditação também é este estado de eu ao quadrado, de ser consciente do que está a acontecer, tanto no meu corpo e como é que eu reajo a isso. E desse ponto de vista, obviamente que eu gosto bastante da religião budista, que eles primam muito este estado de apenas notar, mas sendo assim, nessa ótica desse filósofo coreano, como é que ele se chama já agora? Byung-Chul Han, Vamos a escrever isso, mas eu vou meter lá ele ficou muito no conhecido. Google. O livro mais conhecido dele é A Sociedade do Cansaço. Ok. Foi o primeiro gajo que começou a sistematizar o pensamento à volta do burnout e coisas desse género. E foi o Então é livro moderno, sim, que. é um gajo dos tempos de hoje, sim. Ele foca sobretudo em temas que nós podíamos dizer de hoje, se bem que tudo que é para o bem e para o mal, todos os assuntos que têm que ver com o homem estão cá desde o início. Às vezes mudam de nome, mas estão cá. Nós já passaram milénios, os assuntos relativos à morte estão por resolver, relativos ao amor estão por resolver, ninguém sabe o que é a vida, está tudo por resolver. Não há nenhum dossiê fechado dos temas que realmente importam. O que E nós nem temos é acho que mais. estará nenhuma vez. Pois Acho que isso não sei, isso não sei, mas o que sei é que temos mais pontos de vista. É aquilo que estavas a dizer em relação aos cérebros. Desdobras, tem pontos de vista. Olha, este foi o que. Esta mente neste sítio disse, segundo o seu contexto, que em relação ao amor é isto. E às tantas, se souberes usar esses pontos de vista, tens uma espécie de constelação. sim, sim. Continua a não dizer-te ainda a verdade sobre aquilo, mas pelo menos é uma brincadeira mais agradável. E isso É uma ilusão que nos faz pensar que percebemos as coisas. E ficamos, obviamente, que o nosso cérebro humano quer perceber tudo, quer controlar tudo, e nesse sentido, sim, sim. é tipo o exemplo da religião, não é? Eu não sou religioso, mas percebo que há malta que derivado do medo da morte, queira acreditar nessas coisas, mesmo não mergulhando a fundo. Não mergulha a Sim, fundo na questão, recusa-se a perceber para não causar dor, não causar sofrimento, aliado ao medo da morte. sim. Agora ficou profundo. Não, podes ir até onde quiseres, não há problema nenhum, não há nenhum tema ao qual eu vir as costas. Aliás, interessa muito a questão do sofrimento e da morte, nem que do ponto de vista académico, porque se eu pensar na arte e na comédia, ela normalmente é frágil porque se afastou desses dois pontos. Uma arte que vira costas ao sofrimento e à morte é uma arte sempre burguesa no pior dos sentidos, porque é uma arte postiça, é uma arte sem viço. Se fores ouvir a música que nós dizemos ligeira em Portugal, mesmo quando fala dos temas de sempre, como amor, parece de alguém que não viveu nada. Parece, mesmo quando não é gerada por chat GPT, parece que é gerada por chat GPT, porque não há aqui é a distância, é o lado cínico também desta sociedade que prefere estar à distância a dar um passo em frente e o passo em frente é onde está a dor, a morte, etc, etc. Nós preferimos dar os passos atrás e é uma espécie de estratégia que nós temos para apequenar as coisas. Se Sim, formos sim, dando, sim, sim. se formos dando passos atrás, há um momento em que matamos o tigre na distância. O tigre transforma-se num ponto, Exatamente. achamos É nós, aquela achamos nós. máxima que dizem que a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. A comédia, o humor é de facto um mecanismo que nós usamos para aligeirar as coisas. E eu, por acaso, eu utilizo na vida pessoal mesmo o humor em si, quando quero ter outra perspectiva de uma coisa que me está a preocupar ou outra coisa, gosto de fazer, e às vezes sento-me de propósito a escrever piadas sobre isso, e isso aligeiriza tanto, atenua tanto o sofrimento, que o humor é mesmo um mecanismo de aliviar o sofrimento. Dá-te essa. Dá-te pelo menos ilusão que naquele momento tomaste as rédeas do teu destino. Caso Sim, contrário, parece que estás entregue nas mãos de algo superior, ou seja, do que for, e o humor em relação à morte não é que mude, não é por facto de teres uma boa piada que deixas de morrer, ou vais morrer num dia qualquer, mas naquele momento parece que venceste a morte.
Mas Exato, exato. não é uma vitória perpétua, é a vitória possível. A comédia é a vitória possível, como alguma arte é a vitória possível, não é uma vitória suprema de eu ganhei e a partir de agora sou imortal. Não, deixa-te estar quieto, vais morrer como os outros. Exatamente, Hum, exatamente. mas a questão da dor, do sofrimento, da morte, parece-me que é uma forma de observar a fragilidade da arte contemporânea. Uma arte que finge que este tipo de coisas não existe, normalmente é uma arte fraca. É uma arte muito fraca, porque parece paradoxal, mas a arte viva tem que estar a olhar a morte nos olhos. Caso contrário, não nota-se que aquilo não é bem nada. Pertence a um mundo de fantasia. Exato, exato. Parece que está a ignorar a realidade, sim. Sim, Exato. isto é na música, tu notas até os tons, há qualquer coisa que aquilo não é bem nada, vem de um mundo que não é bem o nosso. Mas voltando à stand-up, como é que começou e as referências foste ganhando no caminho? Uh, o que é que te entusiasma e o que é que te tem entusiasmado nos últimos tempos? Seja em stand-up, seja em comédia, para pensar Sim, assim. sim, sim, sim. Opá, imagina, lá está, derivado. Já agora, quando era puto, lá está, e quando eu mencionei aquela altura em que eu escrevi conscientemente, não, conscientemente escrevi aquela na minha cabeça, a piada, eu na escola sempre fui o gajo tímido, que eu tinha sempre o meu grupinho de amigos, aquele 2 ou 3 amigos, e na turma raramente falava, mas dentro do meu grupo de amigos eu era aquele gajo que fazia comentários sempre com piadas sobre tudo. Só que havia uma coisa que eu detestava e que me deixou sempre aqui um aperto, um vazio, que era, eu gostava de fazer os outros pessoas rir, e ainda hoje gosto de fazer as outras pessoas rir. Aliás, é uma sensação daquela vitória possível, tipo, eu consigo perceber como é que funciona o humor. E me lembro na altura que várias vezes na sala de aula aconteciam coisas e eu mandava um comentário que na minha cabeça era super engraçado, partir a sala a rir, as pessoas todas levantarem-se, começarem a mandar uma ovação de pé. Pá, a minha cabeça era assim. Então eu mandava essas piadas às vezes e 99% das vezes ninguém se ria. E então eu pensava, como é que eu, com os meus amigos, sendo eu próprio, fazendo os meus comentários, consigo fazê-los rir e aqui não consigo. Isto sempre nutriu um desejo em mim de fazer, de tentar perceber o humor, de perceber como é que funciona. Eu quero controlar isto. Eu quero, a qualquer altura, quando eu quiser, faço uma piada e faço as pessoas rir. Tenho a certeza que a piada vai fazer as pessoas rir. E este foi sempre o meu desejo subjacente a este meu percurso na comédia. Inclusive, é por isso é que eu, não de forma egocêntrica, mas gosto de me chamar o nerdaço do humor, porque eu tenho literalmente aqui uma pasta no computador com mais de 50 coisas do Word que eu fiz, compilar várias piadas que fui vendo em solos, piadas minhas, a categorizar formas para escrever humor, gatilhos do riso, fill in the blanks para piadas, várias técnicas, e inclusive hoje em dia vou a ChatGPT às vezes para ele me definir melhor, que às vezes não percebo qual é o mecanismo desta piada, então vou ao ChatGPT, explica-me como é que isto funciona, e esta piada, não é que esta piada se enquadra. E hoje em dia tenho aqui um grupo de WhatsApp só comigo mesmo, em que estou no dia a dia, lembro de uma piada e penso, onde é que esta piada se encaixa? Escrevo ali, e depois quando chego a casa, vou ver, ok, isto encaixa-se aqui, 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 aqui. Então, pronto, sempre foi então uma jornada de tentar perceber como é que se faz o humor, e hoje em dia estou a desenvolver aqui eu chamo-lhe o manifesto do humor, mas não chego aos calcanhares do manifesto do humor, mas é basicamente um compilado de tudo, todos os mecanismos que o humor funciona, e para escrever o humor mesmo tipo, diretamente. E pronto, na altura, como perguntaste referências e assim, eu comecei com o Fernando Rocha. Andava no décimo ano, o clássico. Fernando Rocha é o embaixador do humor cá em Portugal. Obviamente que há malta, o Luís Herman, mas stand-up. Mais stand-up, Fernando Rocha. Eu vi os CDs todos do gajo, vi os solos que ele tem no YouTube, comecei a ver o Piso em Pé, que tinha o Alexandre Santos, tinha o do Tio Gel, não sei se é dessa altura, o Eduardo Madeira, vi essa malta. Depois passei para o Ruben Branco, gosto muito do Ruben Branco. Gostava mais na altura, mas agora também gosto. E depois chegou um ponto Que em é? que eu. Por ele ter emagrecido, é isso que estás a dizer? Exato, exatamente. Não Perdeu a gosto do gajo graça? de ser gordo. O gajo Ruben Branco é Ruben Branco, tem de ser gordo. Não, mas fui encontrando novas Sim, 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 sim. pessoas do humor e inclinei mais para elas. Pronto, mas nessa altura não escrevia comédia. Via na altura do Covid como forma de entretenimento.
E depois aliado também aquele sentimento de tentar perceber o humor, porque eu sempre tive esta insegurança de que eu não tenho piada. Eu sempre tive dúvidas sobre, será que eu sou mesmo engraçado? Porque eu adoro fazer as pessoas rir e esta dúvida não desaparece por mais que faça o que eu fizer, por mais que se um dia chegar ao topo, a dúvida vai continuar, que é, mano, tu podes não ter piada, tu não tens piada. E então, como forma a provar e a tentar satisfazer essas dúvidas, eu comecei a escrever comédia. Não porque gostava, mas porque, ok, se eu tiver ali tipo um caderno inteiro cheio de piadas escritas, as minhas dúvidas não têm nada, não têm poder contra mim, eu tenho aqui as provas que sou engraçado. Então comecei a escrever comédia. Na altura também via muito o Ricardo Aruz Pereira, com o programa do Isto Deve Dar Com Quem Trabalha, que na altura dava, foi mais ou menos há 3 aninhos, 4 aninhos. E então as primeiras páginas do humor que saíram foram muito aquele humor que ele faz, o humor satírico, o humor crítico, o humor inteligente. Eu lembro que o primeiro beat que eu escrevi sempre foi uma adaptação daquele sketch do Gato Fedorento do Javardera, em que neste caso não era o Javardera, era uma companhia aérea em que o piloto era o Bin Laden. E o sketch gira à volta do gajo a falar tipo no interruptor, não sei o quê, a viagem vai ter um bocadinho de turbulência, vamos chocar contra umas torres, uma cena assim. E os primeiros beats de comédia que eu escrevi foram à volta disso. Mas depois comecei, movido por esta necessidade de perceber o humor, a consumir mais, não tanto os solos, não tanto comédia em si, mas consumir livros teóricos. Ou seja, comecei com o Léo Lins, adoro o Léo Lins, um dos meus comediantes favoritos. Comecei com o Segredos da Comédia Stand-Up, foi o primeiro livro de comédia que eu li. Depois passei para livros mais estrangeiros, como o do Jerry Corley, do The Comedy Clinic. Também li o The Comedy Bible, o The New Comedy Bible, pronto, vários que fui comprando, mas eu não comprava na Amazon, eu tipo, ia aos sites pirata do PDF, mandava para uma loja de impressão, e isso é legal, obviamente, por isso é que eu não vou mencionar o nome da loja de impressão, mas eles imprimiam aquilo e Aliás, tu encadernavam. nem fizeste isso. Tu estás a dizer, houve uma Sim, hipótese de fazer exatamente. isso. Foi um primo meu, estás a ver? Ele imprimia aquilo. Aliás, tu E eu- compraste isso na feira. Não sabias, pensavas que era Exatamente, legal. exatamente, exatamente. Mas as feiras também hoje em dia, aquilo também está lá umas coisas um bocadinho As ilegais. tradicionais bancas Sim, com livros exatamente. de Aquelas stand-up. legalizadas desde a Idade Média cá, essas bancas, exatamente. Então eu li aquilo, tinha sempre o meu lapisinho a sublinhar aquilo tudo, e foi aí que começou a minha jornada. Passei a escrever comédia, mas eu não sei se é assim com os comediantes com quem convives ou contigo mesmo, mas não sei se existe, não sei se é só comigo, mas existe um hiato entre começar a gostar de comédia e a nutrir a vontade de atuar e entre começar a atuar. Comigo, pelo menos, foi para aí 2 anos. Eu sempre nutria essa vontade de começar no stand-up, mas escrevia e imaginava-me, tinha mesmo fantasias de eu atuar e não sei o quê, levar as minhas piadas para o palco, mas tinha medo, lá está, tinha medo de tentar, porque eu sempre depositei a minha esperança de que a comédia é a minha cena, a comédia é o meu sonho, um dia vou ser grande, e tinha medo de tentar e de se calhar correr mal e estragar esse meu sonho. Não sei como é que era contigo, se começaste logo ou se também foi um bocado desfasado. Começasse na altura, ou seja, se eu fosse mais novo, provavelmente seria o mesmo percurso. Só que a diferença de quem começou mais atrás é que há uns anos stand-up era uma coisa tão distante que tu só vias dois ou três a fazer e pensar, não, isto não é para mim. Não é para mim no sentido em que só estas pessoas é que conseguem. A partir do momento que a coisa supostamente se democratizou, é que deu a ideia que se tentar pelo menos consigo fazer. Não sei se consigo ser, estar ao nível daquilo, mas pelo menos fazer. Ou seja, mas a nível de escrita também sempre lembro-me de escrever desde muito cedo, mas não é porque antes do Levanta-te e Ri havia comédia, mas quando apareceu o Levanta-te e Ri, na altura, a primeira versão do Levanta-te e Ri, tu olhas para aquilo e pensas, são só estes que fazem, não é ralé, não é, nem havia circuito, ou seja, só hoje, assim, nos últimos, sei lá, 5 6 anos, é que esta ideia é os saltos de etapa para etapa, a não ser que vivas num sítio muito fechado, tipo Algarve ou em sítios ainda piores, mas em querendo, supondo que vives no Porto, em Coimbra ou em Lisboa, facilmente, pelo menos, consegues chegar a alguma noite e
falar com a pessoa pode não ser logo, mas é um espaço de semanas, não é? Depois cabe à pessoa se quer ou não, a sério, se pode ser só um capricho. E às vezes é preciso experimentar e pensar, ok, isto não é para mim, ou, ou ir à primeira vez, mesmo correndo mal, é para mim, mas tenho que trabalhar muito mais, porque ninguém é bom à primeira, nem à segunda, nem. Às vezes nunca é bom, quanto mais à primeira. Um, mas isso é bom, esse lado de querer aprender. Sim, sim, sim. Eu acho que uma das coisas que muitas vezes me, sei lá, não é em parte põe para baixo, mas desmotiva em relação a outros comediantes seja de aprender comédia, isso cada um depois aprende, há uns que aprendem mais em palco, não é por aí, mas é uma característica que eu acho que define o comediante, ou pelo menos o bom comediante, que é a curiosidade. E eu noto que há muita gente, comediante e não comediante, mas não comediante, pronto, não, se o não comediante em princípio não vai subir a palco. No caso do comediante, alguém sem curiosidade, a mim faz-me sempre confusão. A mim faz-me sempre, porque romanticamente, quando era muito mais novo, pensei que as duas coisas, epá, tinham de andar juntas, eram siamesas. Gostar de comédia e ser curioso é quase um. Não digo que é sinónimo, mas pelo menos está lá, até são siamesas. Quando está uma, está a outra. Não, e parece-me que é um contrassenso ver por vezes humoristas sem vontade de ser curioso, de olhar para o mundo e por aí vai. Faz mesmo muita confusão. Faz mesmo muita Tens toda confusão, a ainda razão. mais quando percebo que funciona. Ou seja, isto é o suficiente para o público, uma coisa sem. Mas cada um depois come o que Sim, quer. sim, e tu pegaste agora num ponto muito importante que eu noto, que faz-me confusão. Eu adoro, 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 adoro comédia. Mesmo, pá, adoro. E eu, quando às vezes vou atuar a vários sítios, quase que fantasio, lá está, romanticamente, que vamos chegar lá e entre todos os comediantes vamos falar de comédia. Vamos falar de como é que escrevemos, como é que é o processo criativo de cada um, porque é isso que eu realmente gosto de falar. Adoro, adoro falar. Eu quero lá saber onde é que tu estudas, onde é que tu vives. Eu quero é falar de comédia. E isso nunca acontece. Eu, às vezes tenho que puxar o assunto, mas raramente puxo. Também sou um bocado mais tímido. Mas isso nunca acontece. E eu adoro, adoro essa vertente. E eu não percebo como é que há, lá está como estás a dizer, pessoas que fazem comédia como vida, ou pelo menos fazem regularmente, e não se interessam por estes temas. E não falam sobre isso. E, epá, não sei, não sei. Porque lá Depois está, há tem, outro tem, tem que fator, ser há assustador. isso que a gente está a dizer, mas só para te dar um quadro ainda mais geral, depois eu acho que houve aqui um shift que é mais ou menos o seguinte, simplificando. Antes parece-me que muita gente mais falava de comédia e agora parece-me que a percepção, mesmo aqueles que gostam de falar de comédia, é que se falares de comédia não és tão fixe, logo é mais fixe não falar de comédia. Parece que Sim, houve também acho que sim. Também acho que há. este shift, mas depois há este grupo que achando ou não porrer falar de comédia, não fala porque não lhes interessa. Mas é sobretudo esse que a gente nem estava a falar. Mas acho que houve aqui é para falar de comédia. Mas acho estranho. Até o Ricardo Luz Pereira. E até trouxe essa conversa agora recentemente quando veio o Guilherme Fonseca, são tantos Guilhermes, que tocámos nesse assunto de que muitas vezes os comediantes, sobretudo quando se encontram comediantes que gostam de comédia, inevitavelmente vão falar de comédia e isso, se houver uma pessoa, por exemplo, alguém que traz uma namorada, um namorado, ou alguém que está ali à volta, quem está de fora pode parecer chato, ou é chato, percebo. No entanto, também sou da opinião do Ricardo Luz Pereira, quando se encontram vários comediantes e ninguém fala de comédia é muito estranho, porque isto não é isto que acontece no outro tipo de artistas. Quando vários escritores se reúnem, falam de livros, porque é a cena. Quando vários poetas se reúnem, falam de poesia, porque é a cena deles. É o métier deles. Ou seja, é muito estranho um comediante que gosta de comédia e depois, quando está reunido com outros gajos como ele, não fala de comédia. É muito estranho. Mas se calhar, para dar outra pincelada, tem muito que ver com a questão do ridículo e a nossa fragilidade. O comediante, provavelmente, entre os artistas, é um dos tipos mais frágeis a nível de ego. E talvez tenha receio que ao falar exiba algumas fragilidades até que diga respeito ao seu ofício.
eles vão perceber que eu não percebo assim tanto disso, então não vou falar. E isto é, sobretudo, isto é uma tese que eu lancei à queima-roupa, mas agora estou-me a recordar de um episódio que não vou mencionar, mas isto confere um peso, sobretudo, quando há um comediante muito respeitado. Respeitado na medida em que é mesmo bom, está há mais tempo, e começa uma discussão à volta de comédia. E parece que está toda a gente à espera das palavras desse comediante. E assim que esse comediante fecha o seu discurso numa opinião, já ninguém é capaz de dizer nada porque tem medo que a opinião deles pareça parola. E eu parece-me que é uma variante disto. É quando te atiras por uma discussão de comédia, como para todas as discussões, pode dar-se o caso de pareceres um parolo, até porque na comédia, bem vistas as coisas, não há certeza de nada, que é uma das belezas disto. É, aquilo que serve para mim é uma coisa, para ti é outra. Por exemplo, esse livro de receitas que estás a fazer para ti é sobretudo afinado para ti. Exatamente. Porque se eu for retirar, provavelmente vai-me servir algumas das coisas, mas outras, porque não, eu estou afinado com outro tipo de música, neste caso comédia. Mas parece-me vendido essa fragilidade de, ao pôres em conversa, revelar a fragilidade que tens até do teu próprio ofício. Pois, mas é uma proteção, uma barreira que lá está, não faz sentido por causa disso. Não faz sentido, até porque depois não aprendes. É mais por isso. Não faz sentido por isso mesmo. Exato. Eu adoro falar de comédia, até mesmo de processos de escrita. Aliás, eu no início, agora não faço tanto, lá está por talvez esse medo do ridículo ou de ser um bocado... Isto é só uma tese, não cheguei à verdade absoluta, mas é uma tese. Essas coisas, e faz sentido na minha cabeça, que parece que se eu perguntar a alguém, qual é que é o teu processo criativo? Pensei, este gajo é um noob, este gajo começou agora a fazer comédia, sei lá, parece que é um bocado um tema tabu, de que é suposto ser secreto, quase como um segredo, e que a malta não fala sobre isso, porque é demasiado técnico e pouco fixe. Um bocado nessa perspectiva. Eu não me consigo recordar a última vez que falei de comédia, ou sobre comédia, aliás, de comédia, não sobre a comédia, mas de comédia, com um comediante. Tipo, de formas de escrever, e não me lembro mesmo. Então, há pouco estavas a pegar no teu processo criativo, que era ver vários, ou seja, agarrarem vários pontos de vista para descrever uma certa situação, não é? É mais ou menos isto. Queres dar um exemplo assim? Estavas a falar do circo, se quiseres dar outro exemplo para dar outras nuances. Até posso, não sei se dá para partilhar alguma coisa, não sei. Mas enquanto arranjas e pensas, se quiseres, referências atuais. Estavas a falar daquelas atuais que gosto mesmo de ver. Adoro o Guilherme Fonseca, pá. Estamos a falar dele há bocado, adoro. O último solo dele, o Não Faz Sentido, penso que é assim que se chama, Não Faz Sentido. Adorei aquela coisa. Sinto que o gajo, imagina, o estilo de humor dele não é parecido com o meu em termos de temáticas, mas gosto muito do facto de que ele tem esta perspectiva meio meta das coisas e de procurar incongruências nas coisas. Eu adoro, é tão simples, mas ele com temas tão simples, com coisas tão simples, ele consegue achar uma profundidade e pegar e tornar isso engraçado. Gosto muito. Gosto também do Guilherme Duarte. Lá está. Eu só gosto dos Guilhermes. Só gostas de Guilhermes, é isso? Okay. És muito autocentrado. Não é o trabalho, não é o sol. Digam-me se tem Guilherme ou não no nome. Ou seja, e daí podemos tirar a conclusão que não gostas de nenhuma mulher comediante porque não há nenhuma chamada Guilherme, não é? Exatamente. Não, é porque eu sou sexista mesmo. Ok. Assim não, faz sentido. Mulheres comediantes, gosto... Olha, tenho a minha parceira de comédia, atenção, que é a Leonor Feio, que também curto muito do seu trabalho. E ela tem Guilherme no nome? Confesso, não gosto. Ela é Leonor Guilherme Feio, exatamente. Por acaso não consumo, não sei se deve a ser sexista inconscientemente, não, mas não consumo mesmo mulheres comediantes, pá. Não me lembro, nunca me sentei para ver um solo de uma mulher comediante. Eu acho que é um bocado também este preconceito do meio de que os homens é que têm graça. Olha, já tem título para este episódio que eu vou pôr. Nunca me sentei para consumir um solo de uma mulher. Primeira vez a ser cancelado, vamos a isso. Mas juro, pá, não sei. Se me perguntares, eu não consigo contar com os nomes dos dedos. Com os nomes dos dedos, com os dedos
os nomes de mulheres Mas comediantes. é assim, bem vistas as coisas, os dedos também têm nomes, indicadores, ou seja, Exatamente, exatamente. Mas não são nomes de mulheres, acho eu. Que é o Joana Gama, tens a Joana Gama também, a Joana Gama e a Joana Gama. Em Portugal, há a Joana do Bem. O que é que há mais? Assim, de grande renome. Bumba na fofinha. A Bombona Fofinha, sim. Olha, já fui ver um sol dela, por acaso. Mas foi ao vivo. Estava lá, e estava a trabalhar, não foi porque comprei bilhete. Porque estava a trabalhar. E mais. Quem que te ocorre mais? Joana Marques, Joana Marques, ok. Não consumo, mas sei quem é que é. que nunca fez stand-up, mas agora vai fazer um solo stand-up. Pois é. E vem cá a Coimbra também. E pronto, do Brasil há a Bruna Luise, de Estados Unidos. Há uma que eu costumo acompanhar nos shorts, mas não lembro qual é que é o nome dela. Também, lá está, porque é mulher. Estou a brincar. Sim, sim. Mas é verdade, não sei Exatamente. se deve um bocado esse preconceito inconsciente, mas por amor de Deus, as mulheres têm tanta graça ou mais graça que os homens, isso não tem nada a ver com o género, nem com o sexo, nem nada. Não sei porque é que não consumo, até posso conscientemente um dia vir a consumir. Mas sim, as minhas referências a Guilherme Fonseca, gosto muito de Guilherme Duarte, já não é o Fernando da Rocha, porque lá está, o Fernando da Rocha era aquele formato das anedotas que eu gostava muito no início, porque era um bocado formato real, estás a ver? Porque é aquelas piadas rápidas e independentes, não é preciso ouvir o solo todo para perceber a piada que vem após meia hora. Ou seja, é um bocado, é fácil. Ele metia no Spotify, cada piada, cada faixa era para aí, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, era fácil, lá só estacionar numa, ouvir e tinha a minha dose de dopamina. Mas hoje em dia já não é tanto, gosto mais de stand-up orgânico, mesmo uma pessoa chegar lá a falar da vida, não falar de Tibúrcios nem de Tones, atenção, sem desvirtuar obviamente o trabalho do Fernando Rocha, que inspirou-me imenso na altura. E ele agora vai fazer um solo, o primeiro solo dele, de stand-up mesmo, e esse eu espero que ele venha cá a Coimbra para eu ir ver. E agora faz falta criar um documentário para perceber o que é que será feito do Tibúrcio, não é? Porque do Tibúrcio, do Tone, todas essas personagens, em princípio, vão deixar de existir na boca do Sim, Fernando claro. Rocha. Isso não pode Perceber ser. o que é que lhe aconteceu, o que é que vai acontecer a essas personagens. O E Tibúrcio. exatamente, Não sei onde é que ele vai. e acho que faz bem. No- te- Claro, eu também, de alguma forma, eu ficava acordado até tarde para ver o Fernando Rocha. Também não posso desdenhar esse ponto. Agora, não me interessa, porque uma pessoa vai vendo outras coisas e depois vai afinando o gosto segundo outros critérios, mas temos que lhe dar valor. Temos que lhe dar valor. hum, e voltando ao processo criativo. Sim, exatamente. O processo criativo, até acho que foi no Natal que eu escrevi mesmo este wordzinho, hum, que é basicamente à luz desta minha persona, que é o hiperanalítico, o extremamente centrado em mim e como é que eu reajo às coisas, tipo uma perspectiva meta sobre o que é que se passa aqui, os vários conflitos. E eu enumerei, ao todo acho que são 13. 13, eu chamo-lhe os cérebros. São o cérebro ansioso dramático, por exemplo, que é uma coisa que eu sou muito, que faz, que catastrofiza tudo. Por exemplo, não sei o quê, estou aqui a falar contigo, posso morrer daqui a 5 segundos. Estás a ver? Desse tipo. Depois há o cérebro perfeccionista, que também sou muito eu, que todo o trabalho que eu faço é uma reflexão do meu valor pessoal, seja desde escrever um manifesto de humor até limpar a sanita. Se eu não fizer perfeitamente bem, eu não sou o suficiente, eu não tenho valor. Ou seja, todos estes cérebros traduzem quem eu sou em vários momentos. Também há o cérebro nihilista, que pensa, mano, o que é que isto interessa? Vamos todos morrer um disto, não interessa para nada, as emoções não existem, não interessa para nada. Depois existe o cérebro sabotador, que é aquele que produz pensamentos intrusivos que vão contra a minha vontade, porque eu também tenho o transtorno obsessivo compulsivo. Mas Diz, diz, isso diz. de alguma forma são, por exemplo, não sei se viste o último sol do Guilherme Duarte, ele O fez essa Mandioca. brincadeira com alguns, não foi com tantos, mas foi mais uma das figuras é o niilista, o outro tem uma figura mais javarda. Uhum. Uma das formas de ler aquele, ou seja, Matrioshka, pensando nas bonecas russas, estão coisas dentro de coisas, mas a visão daquilo é
nós temos várias pessoas dentro de nós e por vezes ou entram em conflito ou às vezes vem uma em nosso socorro. Uhum. Socorro não no sentido de nos salvar, mas é aquela que aparece primeiro para dizer seja o que for diante daquela situação. E parece-me que é mais. Foi isso que arranjaste inconscientemente que para mais dividiste. São pontos de vista, não é? São. Claro, são basicamente Bem, pontos de vista para me auxiliar a criar conflito cómico. Normalmente eu não pego só num cérebro, porque isso é, não queria chamar básico, mas é um bocado básico e simples. Eu pego em pelo menos dois cérebros e vou ver o que é que eu sou mais face a este tema. Por exemplo, no circo, como eu falei há bocado, eu sou bastante, lá está o cérebro ansioso, dramático, pensa que ele vai morrer, vai cair dali de cima, mas depois o que conflitua com o cérebro um bocado sabotador, que produz pensamentos inaceitáveis e blasfemos, tipo, quero que ele morra porque isto não tem piada se ninguém cair. Nessa ótica. Eu, pessoalmente, obviamente que eu não acompanho nem de perto nem de longe todos os humoristas que existem, mas que eu vejo, eu não vi o solo do Guilherme Duarte, porque eu gostava mesmo de ter visto o Matriosca, sei que gira há muito à volta disso e dou-lhe mesmo os parabéns por ele ter feito isto, porque é uma perspectiva extremamente autoconsciente. Mas de resto, pelo que eu vejo, não vejo muita gente a fazer isto. Vejo, lá está, como eu disse há bocado, que os comediantes, a maior parte deles, atenção, sem desvirtuar a arte, que eu também adoro temas observacionais, eles falam sobre algo que está no exterior e apenas comentam isso. Tipo, pronto, aquela coisa, agora as tampas das garrafas estão presas, a gente vai beber, aquilo bate no nosso nariz, depois entorna tudo. Pronto, à volta disso. E eu quero mais focar mesmo no interior, no que se passa cá no interior e como é e porquê. Eu acho, e acho que sim, obviamente não estou na pele de outras pessoas, mas todos temos esta vertente de nós que é neurótica, só que às vezes não entra, não chega ao nível consciente. Às vezes temos pensamentos blasfemos, mas ninguém verbaliza isso. Tipo, olha, eu agora pensei que te queria dar um soco na cara. Tipo, ninguém verbaliza isso. E eu acho que, obviamente, não me quero colocar num pedestal, mas acho que isto é mais único e quero que seja o meu diferenciador, pelo menos a nível nacional. Sei que a nível internacional há vários comediantes nos Estados Unidos que fazem isto, também já andei a investigar, não tanto de forma direta como eu, mas também verbalizam muito o que se passa cá dentro. E pronto, eu adotei este tema, obviamente que eu adoro escrever sobre coisas observacionais. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu. E é assim que eu atuo ainda hoje em dia, porque ainda não levei a palco os beats novos da minha persona. Por exemplo, falar sobre os chineses, falar sobre as lojas dos chineses, falar sobre a minha avó e os emojis. Pronto, temas normais, temas que são bons, claro que sim, mas obviamente que eu li acho que foi no Steve, não sei se foi Steve Martin que disse esta frase, ou foi outro autor qualquer, estou a confundir, não sei, que disse assim, que um comediante não chega ao topo, ou não chega ao topo por ser bom, é preciso ser bom, mas não é por arrancar mais risos do que os outros, mas é por ser memorável. E como é que se é memorável? É sendo diferente. Então, lá está, eu não quero ser mais um. Eu adoro comédia e quero fazer de tudo para conseguir se ingrar neste meio, nem que seja apenas viver da comédia, que isso é um dos meus grandes objetivos, é viver, ter rendimentos financeiros decentes da comédia para conseguir viver dela e viver a fazer o que gosto. Eu não quero chegar a ser famoso nem nada disso. Eu quero só viver da comédia, mano. Há, por exemplo, empresariais, há muita malta que hoje em dia vive da comédia e que eu nem tinha noção, que nem é famosa, que não. Pronto, que fazem empresariais, que fazem o headlining de várias noites mais underground. Pronto, e isso parece-me, obviamente, que não é muito estável financeiramente, mas eu prefiro fazer o que gosto, apesar desse revés, do que estar a trabalhar e viver para o fim de semana. Que isso é uma coisa que eu vejo muita gente a fazer, que trabalham para o fim de semana, quando estão no fim de semana pensam, já é domingo, vou ter que voltar para o meu trabalho. Obviamente que sei que todos temos de contribuir para a sociedade, e a forma e a arte é uma forma de contribuir para a sociedade, não direta, como os hospitais, como os supermercados que suprimem necessidades de primeira necessidade, mas a comédia também é necessária para a sociedade, tanto para como aquela premissa que nós falámos há bocado de aliviar o sofrimento, de dar-nos outras perspectivas, de dar-nos relatableness, tanta coisa. E entretenimento, mesmo para a saúde mental, é um bem que é essencial. Rir-nos das coisas, o humor. Se quiseres partilhar também já agora o teu método de escrita,
podemos O meu método utilizar de o meu som escrita, de falar o sobre meu isso. método de escrita é muito básico, é escrever todos os dias. É só isto. É escrever todos os dias e depois, consoante aquilo que sai, umas vezes sai mais comédia, outras vezes sai mais stand-up, outras vezes sai mais crónica, outras vezes sai mais não sei quê, mas é sempre uma forma de, no limite, olear o pensamento. E é por isso que eu tenho uma carrada de podcasts, cada um num estilo, às vezes comédia, outras vezes não, mas sempre testando uma forma de, se quisermos, para utilizar a tua forma de ver as coisas, uma forma de um novo cérebro. Tenho, salvo erro, 20 podcasts e 20 formas de. Ou seja, isso interessa-me. Eu acho que. Não sei se isto agora vai ficar muito deep e vai afastar. Deep não no sentido existencial do termo, mas artisticamente falando. Eu acho que nas últimas décadas, sobretudo a comédia e o stand-up, mesmo os melhores, andamos a fazer coisas como se não tivesse existido vanguardas artísticas no início do século XX. Estamos a fazer comédia como se estivéssemos a fazer comédia no século XVIII, como se não tivesse existido o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo. As formas que foram tentadas e outras que mais ou menos conhecidas, a forma como nós escrevemos ou pensamos comédia normalmente é muito devedora de coisas que já foram feitas há não sei quantos séculos. Olhas para uma peça do teatro grego antigo, Aristófanes, os temas muitas vezes podem não ser aqueles que nós daríamos a palco, outros até sim, por exemplo, um em que é a greve de sexo das mulheres porque estão fartas dos homens andar sempre em guerra. Isso basicamente é uma postura feminista em relação aos homens e uma premissa cómica de não acabam a guerra, acabou-se a foda. Ou seja, esta premissa, noutra forma de escrevê-la, podia ser feita hoje. E aí contraria aquela ideia do Ricardo Aruz Pereira que a comédia tem pouco tempo de vida. Depende. Depende. Há temas que... O primeiro livro de piadas curtas chama-se Filogelos. E aí tu podes... acho que é antes de Cristo, não sei situar o século. Nem sabem bem um autor, uns atribuem, mas o que é interessante é que aquilo é um conjunto daquilo que nós poderíamos chamar, anacronicamente, pois o termo não existia na altura, de one-liners, ou piadas curtas. Se existe, E chama-se há temas filogéneo? filogelos, acho que é Filogéneo. PHIOEGELOS, acho que é isso. Acho que está traduzido na Universidade de Coimbra, salvo erro, é um documento que não chega a 100 páginas. É interessante porque, primeiro, a nível escrito, dá-nos muitos ensinamentos. Depois, as técnicas estão lá, ou seja, desde lá até aqui não muda assim muito. O que pode mudar é, por exemplo, vês as opções, algumas que se mantiveram, mas há uma que é muitas vezes falada, eles achavam muita graça ao tema eunuco. E hoje ninguém anda a fazer piadas sobre eunucos, ou muito raramente, ou tem de ser um comediante muito especial para fazer piadas sobre eunucos. Porque primeiro não está na cabeça da maioria das pessoas e tu não queres ter que explicar o que é um eunuco. E isso aí dou razão, porque há temas que saem de circulação porque para os trazeres a palco, ou sobretudo a palco, porque a formato escrito podes ter mais tempo, mas a palco tu não queres andar a... Não é que tenha que ser o tema mais fresco, mas não queres apresentar um aparato tal, antes de chegar ao tema, depois já estás farto, não é? Estás tu farto e está o público farto. E sempre me interessou isso, porque eu olho principalmente para a literatura, ou principalmente de poesia, e noto que a forma como nós escrevemos stand-up é muito frágil. É mesmo muito frágil. Ou seja, tem pouca Frágil, profundidade artística. sim, e Para descurando simplória. completamente, sim, também, mas isso aí depois pode ser ou não relativo, embora acho que concordo contigo, mas quando eu penso nisso é mais nós descuramos o que é que outros gajos muito melhores que nós andaram a fazer antes de nós. E depois o que acontece, muitas vezes há gajos que pensam que são muito bons quando estão a replicar uma coisa que foi 1000 vezes melhor feita lá atrás.
que, sei lá, o exemplo, há aqui, pensando em metacomédia, o super gajo de metacomédia não está no stand-up, está na literatura e chama-se Italo Calvino, que tem um livro chamado As Cidades Invisíveis, e depois o livro supremo, nunca vi nada que se pareça de metacomédia em stand-up, mas nem chega lá perto, nem 1%. Eu não me recordo de um título, mas é Se Numa Noite de Inverno, qualquer coisa assim. Tu lês aquilo e tu percebes, ok, o que nós andamos a ver é tudo pela rama. Recentemente também vi um filme que é muito focado nesta coisa da metacomédia, um filme francês de comédia, que é O Segundo Ato, de um gajo que me interessa muito, que me parece que é o gajo que está a fazer comédia a um nível. Ele está completamente à parte. Parece-me que é o gajo que está a pensar melhor neste momento de comédia em cinema. Tá um gajo chamado Dupieux. Ele vem da área da música, mas já tem carradas de filme. O gajo faz 2 filmes, se for preciso, por ano, ou 3. E tem 2 ou 3 filmes. Esse é 2 ou 3 filmes que são soberbos. Há outros que podes não gostar, mas Segundo Ato e a Nick, sobretudo esses dois, tu vês aquilo e tu pensas, ok, aquilo que eu estou a ver como metacomédia é uma labreguice completa. Este do Segundo Ato, tu levas um chapadão, abre-te a cabeça e devolve-te a imagem, que não é uma imagem bonita tua e dos teus pares. Eu ainda não tinha percebido o que era metacomédia. Este gajo e é isto que eu noto. É isto que eu noto. Nós ficámos com as primeiras definições de cada coisa e não explorámos ou não fomos mais longe. Em poesia, por exemplo, poesia, o gajo que fez o livro de poemas humorístico mais é um gajo chamado. O livro chama-se Cantos e é um gajo chamado Nuno Moura. E aqui, como é poesia, mas é poesia humorística, né? Na linhagem de um Alexandre O'Neill ou de um Bocage, não no sentido em que explora a língua. E não quer dizer que todos os comediantes tenham este lado, mas eu acho que tem que ter pelo menos uma parte, que é o lado exploratório da língua. Porque se não explorares a língua, o que estás a fazer é catar ecos daqui e dali e, em concretizando a coisa mais ou menos, é só colar. Eu acho que é preciso, há outros passos a dar. É preciso fazer uma espécie de rusga àquilo que te vendem diariamente e apresentares às pessoas uma nova forma de falar. No limite, eu acho que é mesmo o limite, é quando de repente um gajo apresenta-te algo que tu dirias que é português, mas parece outra língua. Tu entendes, mas eu nunca ouvi aquilo português. Isto é o topo do que dá para fazer. É aquilo que o Shakespeare fez na altura dele, o Dante fez na altura dele. Estes gajos supremos, neste caso não é comédia, mas é ires ao limite da língua. É como levares a língua às cordas. Não estou a pedir que o comediante consiga fazer isso, porque muito poucos conseguem, mas ter qualquer coisa, pelo menos saber que não fazes 100%, fazes 1%. Mas eu acho que, em faltando este 1%, há qualquer coisa e isto interessa-me. Eu, olhando à volta e percebendo que houve muitas formas de fazer comédia, muitas delas que ou foram descuradas, ou há pessoal que acha que está a fazer pela primeira vez, quando há exemplos lá para trás, milhões de vezes melhor. Há outro livro mas esse é um livro mais denso também de comédia, um livro chamado Tristram Shandy. É um livro que o gajo está sempre a adiar o que diz que vai dizer. Ou seja, é um pouco em contracorrente daquilo que nós achamos que é a comédia. E isso desmantela toda a nossa noção de comédia, de stand-up, que é a concisão, sim, mas não. E o não, o asterisco no não é, quando é não, tu tens de ser um gajo do caralho a escrever. Dá para não chegar à punch logo, mas tens que ser um gajo do caralho. E ele explica que é possível. E ele explica, ou seja, abre-te ainda mais o leque da comédia. Afinal, a comédia não é só concisão. Só que é bué difícil quando não é concisão. É por isso que o pessoal define quando é concisão. Esse gajo faz uma piada de quádruplo sentido numa nota de rodapé. E depois tu olhas para aquilo e tu, ok. Ok, este gajo no século, acho que é 18, se a memória não me falha, dá 500 a 0 ao melhor que tu possas pensar atualmente.
Pois Pois é. já o Chapéu é genial. É genial, depende do que é que comparas, não é? Depende. Porque há gajos a um nível que tu assustador. E esses gajos, o Tristan Shandy, o Italo Calvino, seja nesse livro, seja nas Cidades Invisíveis. Nas Cidades Invisíveis é mais o outro lado que me agrada na comédia e na arte, é a imaginação. Ninguém consegue imaginar, já é tudo. Eu acho que faz falta. Tendo ou não a primazia na comédia daquela pessoa, uma comédia sem imaginação depois recai, perde tridimensionalidade, parece-me. E é por isso que eu interesso-me sempre. Eu quero tentar outra coisa, eu quero sempre tentar outra coisa. Nunca me. Por isso é que eu escrevo sempre, não com nenhum método criativo, mas há um momento a partir do qual, como tu já viste tanta coisa, o que precisas de mais é tempo para pôr coisas no papel, e do papel para o outro lado. É mais isso. A minha preocupação, ou melhor, eu não me recordo da última vez que tive sem ideias. A minha única preocupação é que eu não tenho tempo para pôr as ideias em prática. Ok. Por isso é que tens Porque este podcast. eu tenho Para... mais ideias para 20 ou 30 projetos. Não quer dizer que sejam bons, podem ser todos maus, mas eu acho que há qualquer coisa em fazer. Porque mesmo neste sentido, por exemplo, o Fernando Pessoa, que é conhecido por 3 heterónimos, um semi-heterónimo do livro Desassossego, mas ele, para chegar a este conjunto, ele fez mais 100 e tal heterónimos, alguns só de 2 ou 3 páginas. Ele falhou muito, ele falhou a um nível que seria impensável nos nossos padrões, que nós temos medo do erro. E às vezes é preciso falhar. No comediante está muito, errar, esse acertar que tu estás a dizer que acertas não é nada. Erra mais. Pode ser que um dia acertes mesmo a sério. É isso que é interessante. E depois, é claro, se gostares muito de Pessoa, podes ir ver aqueles todos, ok, não é que sejam maus, porque o Fernando Pessoa é mau, consegue ser melhor que a maioria, mas comparativamente àquilo que ele chegou mesmo, estes são os gajos, estes são os heterónimos, isto é a minha obra, foi para aqueles sobressaírem, ele precisou de cavar muito, meu. E eu noto que nesse aspecto a stand-up é uma coisa de brincar quando comparado com esses gajos. Há essa perspectiva e de facto parece que é dotada de muito pouca profundidade, não é? Porque parece que é só, pronto, como estavas a comparar com antigamente, eu nunca li esses livros, já dura, olha, acho que no final vou ter uma lista com isto tudo para eu ver onde é que arranjo isso, porque hoje em dia, comparando com isso, stand-up parece só ir a palco e falar de qualquer coisa, falar do que Mas faz. só para que não fique essa dúvida, como é que na poesia isso se calhar é mais visível? Não é pelo facto de falar sobre batatas que o poema é fraco. É a forma, é sempre a forma como falas sobre o tema. E, por exemplo, mesmo um tema muito batido em comédia, o sexo, mas há sempre outra forma, e às vezes eu tenho por acaso o pessoal diz, mesmo a falar de sexo tu consegues ir para sítios... Eu nunca é sobre o tema. Pelo menos a forma como eu vejo as coisas nunca é sobre o tema. É aquilo que tu fazes com o tema. Tu dás a mesma guitarra a 1000 gajos e vão soar todos diferentes, porque não é a guitarra. Não é a guitarra, é os dedos com que tocam a guitarra. E essa mão que tens de estar a procurar, porque às vezes essa mão surge logo porque pronto, e outras vezes requer trabalho até encontrares a mão dentro das outras mãos que não te serviam para nada. E é essa a procura, não é mais nenhuma. E é Não, incessante. não. E é mutável também. Sim, é Não é múltipla, algo... nunca está acabada, nunca é um projeto fechado, nunca é garantida, e tudo isso entusiasma, pelo menos a mim entusiasma, não é um projeto acabado, ao contrário daquilo que na sociedade que é tudo, está catalogado, é algo fechado, é pegue nisto, leve para casa. Não, nada do que nós estamos a falar pertence a esse registro. Não é nada do palpável. Um gajo muito bom em palco, o gajo foi muito bom. Certamente já tiveste noites do caraças e depois essa prestação, isso não te serve nada na próxima. Não te serve nada. E quanto mais te convenceres que aquilo
tem algum peso, pior é para ti, porque tu vais lixar na próxima, não é? Tens que partir do zero na próxima. Pá, se quiseres guardar um arquivo mental, nem que seja quando estás a sabotar, passou uma merda, mas aquela até não correu mal. Mas não te podes agarrar a isso com unhas e dentes, não vai, é sempre mau, é sempre mau. O que é que tinha. Agora, eu já falei aqui com algumas pessoas de Coimbra, já ao longo do tempo deste podcast, e Coimbra parece-me uma zona, talvez como todas, mas parece uma zona intermédia no sentido, não é Porto nem Lisboa, mas também não é zonas mais pequenas em que há uma noite esporádica. Não é Algarve. Sim, não é o Algarve, não é Alentejo. Já cá viste atuar alguma vez? Não. Não. Eu raramente raramente saio daqui. Nós temos cá, lá está, porque quando eu entrei foi também, viu-se aquele Mas tempo, deixa-me fazer a pergunta, contigo. senão eu perco-me, depois já pegas como quiseres. E durante este tempo fui convidando pessoas, e cada vez que convidava pessoas, a situação de Coimbra era diferente. Umas vezes estava em alta, depois em baixa, e depois o alta da segunda vez já não tinha nada a ver com o alta da primeira. Sei lá, já convidei várias pessoas, que umas já saíram da comédia. Convidei pessoas que já com alguns anos, como o Rafael Videira, por exemplo. Sim, já vi. Sei lá, não é bem de Coimbra, mas faz muitas vezes noites aí. Foi logo uma das primeiras convidadas, a Rita Leitão. O Frederico Fernandes já deixou de fazer comédia, não sei se sabes quem é. O José Bernardo, por exemplo. José Bernardo, toda a gente sabe. O José Bernardo, onde houver um velho, ele está lá ao lado. E se não tiver, é estranho. Onde é que ele foi? Foi à casa de banho, ele já volta. Porque é estranho o quê? Há velhos sem o José Bernardo ao pé. Boeda estranho. Eu às vezes olho para a minha avó. Onde é que está o José Bernardo? Ele, quem? Não faças esquisita. Onde é que está para aí o microfone? E tu a ver o microfone aí? Ele está por aí. E a Leonor Feio, e certamente o Mário Videira, que cá também é dessa zona, não é? Sim, o Mário Videira e o Miguel Torres também. Sim, o Miguel também já falei com ele já há algum tempo, não sei se estou a esquecer de alguém. E depois pegas nisto, mas se calhar o início desta micro discussão, dentro desta discussão maior, como é que vês Coimbra nestes dias? Desde que começaste até agora, como é que achas que estão a decorrer as flutuações? Está melhor, está pior? Em que moldes é que pode melhorar? E agora responde como quiseres. Certíssimo. Eu vou mesmo começar como tu disseste. Coimbra, neste momento, na minha opinião, é o intermédio. Não é Porto, não é Lisboa, não tem um circuito desenvolvido de noites semanais, mas tem algumas noites. Quando eu comecei, e foi essa uma das causas do desfazamento de ter começado a escrever comédia e querer atuar, mas só atuar 2 anos depois, porque eu não fazia ideia de que existia sequer um circuito de humor em Coimbra. Eu não sabia. Ou porque era mal divulgado, ou simplesmente porque eu não procurava bem, não sei. Mas na minha ótica, naquela altura, eu só pensava que em Coimbra havia o TAGV e o Convento de São Francisco, onde a malta ia fazer os solos. Não é? Ou às vezes ia lá ao piso em pé, falar uma vez ou outra. Eu não sabia. Houve uma altura, uma vez, em que até a minha mãe estava a fazer scroll no Facebook e encontrou, noite na Praxis, que é, na minha opinião, a noite de comédia regular mais desenvolvida cá em Coimbra. Já existe há, acho que é 2 anos, se não estou em erro. Já lá fui atuar também 1 ou 2 vezes. Então eu pensei, afinal existe humor aqui em Coimbra, que não é mainstream, assim digamos. Então fui à noite, fui lá, fui falar com a Rita Leitão, essa noite que é do Rafa, da Rita e do Lucas Maia, e olha, posso atuar aqui uma vez? E eles, vem cá, próximo mês, pronto, e foi aí que eu comecei. Hoje em dia, depois na altura, não, hoje em dia não, já saltamos para esta parte cronologicamente, mas nessa altura também, eu via que não havia noites em Coimbra. Havia a Praxis, havia o reitor, sim, na altura, mas já aconteceu, já deu muitas voltas o reitor. Depois havia também o Grêmio, que foi aí que eu fui à última noite do Grêmio, fui ver a última noite do Grêmio com o Zé Bernardo. Depois acabou. Houve uma altura em que só existia a Praxis em Coimbra. E na altura havia eu conheci o Miguel, a Leonor e o Guilherme Correia. E nós, juntámos, temos que criar noites, nós gostamos de atuar, temos que fazer aqui alguma coisa. Então decidimos, criámos aí entre aspas, uma produtora, que nós intitulamos-nos a CEO Produções, em que fomos começar a abordar aí bares e sítios para atuar, fomos a vários, arranjámos
algumas noites, o mercado municipal, que entretanto já acabou também, o Santa Cruz, que entretanto já acabou também. Eu comecei com o reitor, tinha pegado no reitor, estive lá uns meses também, já acabou. Outra noite, pois agora, entretanto, surgiu a Casa das Caldeiras, que é agora uma grande noite com o Zé Bernardo e com o Mário Videira. E depois criámos também às vezes no Liquidambar uma edição. Pronto, mas começou, foram sempre noites que aconteciam, duravam um bocadinho e depois acabavam, ou porque não havia público, mas maioritariamente porque não havia público e nós não tínhamos orçamento, não fazíamos bilheteira, não conseguíamos dinamizar as noites nem chamar nomes grandes para manter a novidade e para chamar pessoas. E então, nessa altura, eu abordei aqui o Convento de São Francisco e criei, entre aspas, fundei aqui a noite no Café Concerto do Convento de São Francisco, que já vai fazer um ano. Temos agora, a quarta-feira, a nona edição, vai fazer um ano. E a par da Praxis e da Casa das Caldeiras, estas três são as únicas noites regulares que existem em Coimbra de humor underground, que existem uma vez por mês. De resto, também tenho agora um projeto meu de comédia que chama-se o Ctrl Z, que é um show de comédia sobre histórias contadas pelo público, mas ainda está numa fase um bocadinho precoce e não é mensal ainda. Mas sim, em termos de percurso, obviamente que eu às vezes sinto-me um bocado triste por não viver no Porto nem em Lisboa, porque no Porto e em Lisboa tu consegues atuar todas as semanas. Tens várias noites, às vezes até tens 2 noites no mesmo dia, principalmente no Porto, não tanto em Lisboa, mas aquilo é absurdo. E aqui em Coimbra eu fico contente, eu considero um mês bom quando atuo mais de 3 vezes. Eu agora vou voltar a atuar na terça-feira, era um congresso, já não atuo há um mês e eu sinto-me extremamente enferrujado. Porque se eu passar mais de uma semana sem atuar, eu perco. Vou para o palco a gaguejar, parece que voltei ao início. E o stand-up, como é que se chama? Estão a falar da palavra. O master, como é que se chama? O magistralismo, não sei se a palavra existe, na comédia, advém da prática constante. De estar sempre a atuar, estar sempre a palco, porque é um estado quase, um estado mental em que tu estás. E eu sinto-me, quando eu tenho às vezes 3 shows seguidos, em dias seguidos, o terceiro show corre muito melhor do que o primeiro show, porque é um projeto de continuidade. Lá está, é como ir ao ginásio, tens que treinar, se parares de treinar ficas fraco outra vez. Sim, a analogia é, se calhar stand-up ainda se nota mais, ainda se nota mais. Não, deve haver, sei lá, carradas, mas há um documentário em específico, eu me recordo, vendo no YouTube na altura da pandemia, que retrata o regresso aos palcos em Nova Iorque, se a memória não me falha, e as conversas são todas essas, os comediantes, e caraças, parece que já não sei fazer nada disto. E são comediantes com uma rodagem que nós nem podemos imaginar cá, não é? É engraçado porque isso é aplicável em todo o lado, quer seja aqui nos Estados Unidos, na Groenlândia, antes do Trump invadir aquilo, é exatamente a mesma coisa. Deixas de fazer, a insegurança que pode ter sido posta de parte porque fizeste algumas atuações e correu bem, regressa e quanto mais tempo passar, mais força ela ganha em ti. Há um ponto em que, já nem sei o que é que é de dizer, mesmo tendo o texto na cabeça, e nem estou a ir para o lado do texto novo, porque o texto novo é uma espécie de regressar ao início, mesmo tendo rodagem ou não. Essa cena, é insegurança, é lidar com a insegurança e pelo facto de fazeres tu vais dinamitando essa insegurança. Basta passar umas semanas ou sim, depois cada comediante há uns que se adaptam melhor, outros, mas eu acho que é aplicável a todos os comediantes. Não fazer... E de facto, o facto de haver poucas noites é uma bola de neve, porque Depois também comediantes. não testas mais. Exatamente, é mesmo isso. Os comediantes não testam mais. Eu lembro-me, eu estou com o meu texto, chamo-lhe o texto Prime, que são uma espécie de 10 minutos que costumam funcionar. Eu estou com ele desde janeiro do ano passado. E é normalmente derivações dele que eu levo para todas as minhas atuações em todo lado. Porque eu não tenho tempo suficiente para. Não iria tempo, mas não tenho atuações suficiente ou suficientemente regulares para estar
constantemente a levar bom material, porque normalmente muitas delas são atuações que têm que correr bem, logo eu não vou arriscar a levar material novo, e essas são as atuações predominantes. Ou então a minha noite regular do café-concerto em que eu sou host, e como sendo host não posso testar material porque posso arriscar a baixar o ritmo da noite. Por isso, lá está, é esta bola de neve que atuas pouco, não consegues ter tanto material, logo o crescimento é muito mais... tem muitos mais obstáculos, e pronto, obviamente que não me vou estar aqui a vitimizar, porque Coimbra tem potencial, Coimbra tem espaços. Eu já fiz aí um tour várias vezes sozinho, costumo ir a várias salas e auditórios cá para aí em Coimbra. Auditórios pequenos, para tipo 100, 200 pessoas, há poucos, há para aí 2 ou 3. Muitos deles são nos subúrbios. Inclusive já tivemos uma noite assim, ou produções no Teatro Locomotiva, que é em Taveiro, que entretanto acabou, porque também não tinha afluência, porque era 15 minutos do centro. Mas teatros desses, cá em Coimbra, no centro, não há. Não há. Ou é privado, ou às vezes alguns não têm licenças para vender bilhetes. Logo, obviamente que não vou fazer noites sempre inteira. Sou apologista de que a comédia deve ser paga, independentemente de ser noite de testes, de ser noite, pronto, de comédia normal. Mas sim, é uma questão... Eu também não quero estar a criar mais noites, porque sinto que dá muito trabalho que eu não quero ter agora, que agora estou focado em melhorar-me enquanto performer. Obviamente que quero atuar mais vezes, mas vou focar em ser melhor performer nas atuações que tenho, 3, 4 por mês. Mas sim, eu acho que também em termos... Coimbra tem poucas noites porque também tem poucos comediantes. E logo não há necessidade de haver mais noites, porque não há muita procura por parte dos comediantes. Do público, há procura. Há procura, já, e acho que há mais agora do que antigamente, também porque o stand-up está mais instalado. Mas comediantes que estão em Coimbra eu consigo contar com os dedos das minhas mãos. No Porto há muitos mais comediantes, em Lisboa há muitos mais comediantes. Também não sei se é uma relação causa e efeito. Normalmente mais comediantes, há mais noites, logo mais noites faz com que haja mais comediantes. Mas Sim, nem que seja no sentido em que, como há muito mais comediantes, e pensando naqueles que estão a entrar no circuito, em sítios saturados, ou tu crias a noite ou estás lixado. Então é quase forçado a criar a noite, mesmo que a noite não se aguente muitos meses. Mas o facto de teres aquela noite durante aqueles meses faz com que te relaciones, faças networking com outros comediantes e assim já entres, já dás o passo seguinte para o circuito e é por isso que estão sempre a aparecer noites nesses dois sítios, porque há sempre fornadas de novos comediantes a aparecer e os sítios que já existem não têm possibilidade de absorver. E depois vão caindo e depois vão. No entanto, isso que tu disseste parece-me decisivo. É importante, se alguém quer atuar, tem de criar a noite não havendo sítio para atuar. É, gostando ou não. No entanto, ao fazeres isso, nunca podes descurar que é um trabalho paralelo e isto, mesmo a coisa mais simples, tu estás a perder tempo, depois tens que pensar nos comediantes, depois tens que. Tudo isto leva tempo. E é esse tempo que devia estar reservado à comédia. exatamente. Agora disseste tudo mesmo. E daí que podia-se pensar assim em cima do joelho: bom, não tenho para atuar, abre uma noite, 2, 10, 20. Em teoria podes fazer isso, só que depois tornas-te um gajo que pegas em gajo e metes na noite, sendo que tu deixas de ser comediante. Ser um comediante. Exatamente. E há muita... eu quando entrei para o meio, ou antes de entrar para o meio, não sabia que era assim. Mas hoje em dia, principalmente em Coimbra, e pronto, na maior parte do país, na generalidade, eu acho que é isso. Que quem quer atuar e ter mais noites tem muito mais trabalho. Quem quer organizar noites tem muito mais trabalho a organizar noites do que a atuar. Atuar é tipo... Eu tenho aquela noite que eu te disse, o Ctrl Z, que já teve 2 edições. Eu sobrecarreguei-me sozinho com tudo, desde publicidade, bilhetes, logística, espaço, tudo. Que eu passei praticamente um mês, todos os dias, a trabalhar na logística daquilo, e só nos 3 dias antes da atuação é que eu dediquei à parte mesmo do ofício em si, que é a comédia. E não é isso que eu quero fazer. Nem acho que nenhum comediante queira fazer, não é? Porque a gente faz isto porque gosta, não é? Não acho que haja um comediante que faça comédia porque não gosta. Por necessidade, ainda por cima, porque não dá rendimento e é muito difícil se ingrar. Por isso, quem faz comédia é porque gosta. E há sempre estes obstáculos que
obstruem a nosso usufruto desta arte nobre. Que é o striptease, não estou a brincar, é stand-up. Exatamente. Não que o striptease não seja uma arte nobre, até porque o que é que há. Não, agora isto já não é verdade. Ia dizer o que é que há no Dia da Mulher, strip ou comédia? Não, também já há stand-up, por isso já nem faz sentido. Já nem faz sentido, mas houve uma altura em que a atividade principal, e continua a ser, também agora vou desmentir, se pensarmos em nível de noites de strip no Dia da Mulher e noites de comédia, o strip ganha no Dia da Mulher. Não, epá, é o Natal dos strippers, o Dia da Mulher, bem vistas as coisas, não é? É a passagem de ano. Os DJs têm a passagem de ano, os strippers têm o Dia da Mulher. Epá, cada um com o seu dia. Falta o dia do comediante em que há um evento qualquer que não temos de chamar um comediante em todas as terras. Falta esse dia. Ainda não foi descoberto, mas temos que arranjar esse dia. Nesse dia, todas as localidades têm uma festa com comediantes. Por que não, não é? Porque não? Se os strippers têm direito, se os DJs têm direito, eu não sou menos que um stripper, não é? Um DJ já não sei, mas com um stripper, epá, não sei. Um gajo veste mas que é despe-se, não é? Despe-se e já. Tens de ter movimento de anca. Sim. Não tenho. Pois, sim. E arranjar fardas, né? Tem que dar à procura de fardas. Tens de Isso criar às vezes. uma narrativa. Tens de criar uma narrativa com o chantilly e não sei o quê. Sim, eu acho que o chantilly ainda o chantilly já só é usado em strip, mais nada. Raramente já não vejo. Num bolo às vezes até fica mal. Não, dá vontade de dizer ao pasteleiro: deixa isso para o stripper, deixa de pôr. Olha, acho que estamos falados, espero que tenhas gostado. E as últimas palavras são tuas. Partilha as tuas redes e podes terminar da forma que quiseres e damos por terminado o episódio. Ok, sem muita pressão sobre muita pressão? Mas, não, tranquilíssimo. Pronto, maltinha do... Isto está para o YouTube? Vai para o Spotify. Para o Spotify? E para as outras coisas de podcast. Das merdas. Okay. O meu Instagram é fácil, é @costeiro, com 2 O's no final. O YouTube também, Costeiro. Facebook, caso algum dos nossos, ou alguma dos nossos ouvintes seja amiga do Zé Bernardo. Ou Spotify não tenho, OnlyFans também não tenho, mas sim, tenho que arranjar um chantilly para fazer aqui o OnlyFans. Mas sim, olha, agradeço imenso o convite, foi uma conversa extremamente produtiva, conseguimos concretizar o meu sonho de falar sobre métodos criativos, e dou-te os parabéns pela tua oratória, que, opá, sério, delicia-me a tua oratória, consegues meter vocabulário tão eloquente, que eu fico tipo, porra, pá, devia ter lido Fernando Pessoa ou Camões antes de vir para aqui. Por isso, não, sério, parabéns pela iniciativa, pá. Gostei muito. Está feito, quando quiseres voltamos, e se quiseres dar um shout-out ou um nome que fica aqui no ar para possíveis episódios futuros, fica aqui gravado e terminamos. Opa, nomes que eu não sei quem é que cá veio, mas já que no meu grupo assim, mais próximo da comédia temos Leonor Feio, Miguel Torres, eu, o Costeiro e o Guilherme Correia, como o Guilherme Correia acho que ainda não veio cá, acho que era um nome interessante. Então, fica esse. Está feito, obrigado pela conversa.